Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre elasticidade. Na última aula nós demos uma ênfase maior à questão da elasticidade da demanda. Nessa aula a gente vai ver algumas questões relacionadas à elasticidade da oferta. A dinâmica, né, de análise é basicamente a mesma coisa. Então, só retomando, elasticidade significava o impacto, né, que a variação de uma variável tem em relação à variação de outra variável. Então, as mesmas análises que nós aplicamos à ideia da demanda, a gente vai também aplicar à ideia da oferta. Então, a elasticidade, né, preço da oferta, né, consiste basicamente quando ela mede, né, a variação percentual da quantidade ofertada que decorre da variação de 1% no preço do bem. Basicamente a mesma dinâmica do que a elasticidade preço da demanda, só que agora aplicado à ideia, né, de oferta. Então, é só relembrando, a, no caso, agora nós vamos ter a medida, né, da variação da oferta quando o preço se modifica 1%. Uma coisa diferente que tem entre a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, no caso do preço, é que enquanto a elasticidade preço da demanda em geral era negativa, nesse caso, ela vai ser positiva. Então, em geral, a elasticidade é positiva, né, dado que o preço e a quantidade ofertada são positivamente relacionados. Nós vimos isso lá no início, né, das nossas aulas. Nós eh, percebemos, né, que a, a oferta ela tem uma relação positiva com o preço. À medida que o preço aumenta, a oferta também tende, né, a aumentar. E isso ocorre porque preços mais elevados incentivam os produtores a aumentar, né, o seu nível de produção. Então, só recapitulando, em geral, a elasticidade do preço da oferta será positiva, né, o contrário do que ocorria com a elasticidade do preço da demanda. Então, é, em quais conceitos, né, quais ideias eu posso aplicar a ideia de elasticidade da oferta? Então, nós podemos falar de elasticidade da oferta em relação a variáveis, por exemplo, como taxa de juros, salários e custo de matérias-primas. Então, é, nós temos aqui uma série de exemplos onde a ideia de elasticidade da oferta pode ser aplicada. Bom, e aqui, diferentemente da abordagem que nós utilizamos para a elasticidade preço da demanda, nós vamos estudar a elasticidade preço da oferta através de um exemplo prático. Então, observem aqui, né, esse caso. Então, nós temos aqui uma curva, né, que representa a oferta e a demanda, né, de trigo, né, para um mesmo período, né, para o ano de 1981. Então, se nós fôssemos calcular essa curva, né, nós chegaríamos a essas duas equações aqui. Então, essa equação representa a elasticidade da demanda, enquanto essa representa a elasticidade da oferta. A partir daqui, eu tenho condições de fazer uma série de análises, né, sobre esse mercado, né, no caso, o mercado de trigo. Uma coisa interessante, né, que vocês podem aplicar, como o curso de vocês é de gestão do agronegócio, e aqui nós temos um commodity bem importante, né, que é o trigo, e essas mesmas análises vocês podem aplicar a qualquer outro tipo de bens agrícolas ou qualquer outro bem da economia, né? Mas em especial no caso de vocês para os bens agrícolas. Então essa mesma análise pode ser replicada para o exemplo que vocês acharem mais conveniente, né? Para o caso que vocês queiram estudar. Então a primeira coisa, como é que eu identifico o equilíbrio aqui? Então, o equilíbrio ele ocorre quando a oferta de trigo é igual à demanda de trigo. Então, eu precisaria igualar as duas equações. Eu precisaria tornar a oferta igual à demanda. A gente já também viu por que, que isso tem que ser assim quando nas nossas primeiras aulas, né? Então, nas nossas primeiras aulas, nós estudamos por que, que as duas precisam ser iguais. Então, quando a demanda e a oferta são iguais, o mercado encontra-se em equilíbrio, que é exatamente o que eu estou querendo calcular aqui.
querendo calcular o preço e a quantidade de equilíbrio no mercado de trigo para o ano de 81. Então, eu tenho que igualar as duas curvas. Então, eu faço isso aqui. Então, aqui está a curva, né, de oferta e aqui está a curva de demanda, e uma é igual à outra porque essas duas quantidades são iguais. Quando eu faço isso, eu passo a ter uma equação só com apenas uma variável, né? No caso aqui é o preço. Isso significa dizer que eu posso resolver para um nível de preço, que é o que eu faço aqui, ó, né? Eu pego esse valor, passo para esse lado, ele vai vir, né, positivo, né? Então eu vou somá-lo, né, esse valor com esse, né? Porque esse daqui veio positivo, vai dar 506, né? E pego esse valor e passo ele para o outro lado, ele vai vir negativo, né? Então vai ficar 1.750. Bom, e aí no caso eu passo esse valor dividindo e encontro o valor do preço de equilíbrio, que é o preço que iguala a oferta e a demanda. Então, nesse caso aqui, esse preço é de 3,46. Então, esse é o preço de equilíbrio do trigo nesse ano. Então, esse foi o preço de equilíbrio do trigo naquele período, né? E aí, para encontrar as quantidades, né, de equilíbrio, eu pego, substituo o preço em qualquer uma dessas equações aqui e encontro, né, qual vai ser a quantidade de equilíbrio, ou seja, a quantidade que igualou a oferta e a demanda. Então, aqui eu substituí na equação de oferta e cheguei a esse resultado. Então, a quantidade ofertada, né, de equilíbrio a esse nível de preço foi de 1.630 milhões, né, de unidades, né? Aqui ele coloca em unidades de países de língua inglesa, entendeu? Então, no caso, essa daqui foi a quantidade, né, de equilíbrio. Bom, e aí a partir, né, disso eu posso calcular a elasticidade, né, tanto a elasticidade do preço da demanda quanto a elasticidade do preço da oferta. Aqui nós temos a elasticidade do preço da demanda. Então, nós temos a fórmula, né, a fórmula que nós já conhecemos, né, de elasticidade do preço da demanda. Então, observe aqui, aqui está o nível de preço que a gente descobriu, a quantidade de equilíbrio, né, que a gente descobriu, e esse valor aqui, ele é o valor associado, né, ao coeficiente do nível de preço. Eu disse, Evandro, eu não faço a menor ideia de onde esse valor saiu. Ele saiu daqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho. Aqui está a equação né, de demanda. Então, o coeficiente associado ao preço na equação de demanda é isso daqui, entendeu? Que é, caso o preço varie em uma unidade, né, a demanda deve cair 266. Então, é esse valorzinho aqui, um valor associado ao preço, né, na equação. Então, aqui está ele, né? E aí, nesse caso, que é o equivalente a isso, né? A variação da demanda decorrente da variação do nível de preço. Então, eu tenho esse, esse, esse valor aqui para a elasticidade. Então, nesse caso, temos aqui uma elasticidade inelástica, né? Um tipo de elasticidade, né, inelástica, uma vez que ela é menor, né, do que a unidade. E no caso é, da elasticidade preço da oferta, né, eu vou ter também uma dinâmica semelhante. Está aqui o preço que eu acabei de calcular, a quantidade ofertada que eu acabei de calcular, e aqui é o parâmetro, né, da sensibilidade da, da oferta em relação ao preço. A mesma coisa, essa informação está lá na equação, né, de oferta. Então, se eu voltar aqui e pegar a equação de oferta de trigo, eu vou ter aqui esse 240, né, positivo, esse parâmetro aqui. Então, aqui está o 240 e eu vou ter aqui a elasticidade. Também é uma oferta inelástica, né? E aí, nesse caso, a gente temos aquele mesmo padrão. A elasticidade do preço da demanda tende a ser negativa, enquanto que a elasticidade do preço da oferta tende a ser positiva para os chamados bens normais. Então, como é que eu interpreto isso aqui, né? Aqui quer dizer o seguinte, que se o preço do trigo aumentar em 1%, a quantidade demandada de trigo deve cair em 0,35%, entendeu? Então, no caso da oferta, se o preço aumentar em 1%,
a quantidade ofertada de trigo deve aumentar em 0,32%. Então, é, ou seja, né, você teve. Por que elas são inelásticas? Né? Porque em tanto num caso quanto no outro, o aumento do nível de preço ele foi maior do que a variação da quantidade ofertada e da quantidade demandada. Então, o preço aumentou 1%, mas a quantidade, né, demandada caiu menos que um, né? Aqui em módulo, né? No caso da demanda, sempre se analisa em módulo, ou seja, 0,35. Então, uma demanda aqui, né, do tipo inelástica. A mesma coisa aqui para a oferta. Então, o preço aumentou 1%, mas a quantidade demandada, aliás, a quantidade ofertada só aumentou 0,32%, ou seja, menos do que 1%. Então, no caso, temos aqui também um tipo, né, de oferta inelástica. Bom, nesse caso aqui eu tenho uma suposição. Uma vez que eu conheço a curva, né, a equação de oferta e a equação de demanda, eu posso calcular a elasticidade para diferentes níveis de preço. Então, supondo aqui que o preço seja de 4, né, de 4 unidades monetárias, né, qual vai ser a elasticidade? Bom, para saber disso, eu preciso pegar a equação de demanda, né, no caso aqui eu vou calcular a elasticidade, preço da demanda, e aí substituo o novo preço na equação para encontrar a nova quantidade demandada a esse preço, que nesse caso é 2.486. E aí agora uso a mesma fórmula para calcular a nova elasticidade a esse preço. Então aqui o preço, né, preço 4, né, a quantidade demandada e mais uma vez aquele parâmetro associado à sensibilidade, né, do preço, a sensibilidade da demanda em relação ao preço, que é a inclinação da curva, né? Então, nesse caso, eu obtenho aqui essa nova elasticidade a esse novo nível de preço. Isso significa dizer que eu posso utilizar essa mesma forma eh, para calcular a elasticidade, seja da oferta ou da demanda, para diferentes níveis de preço. Para isso, eu só preciso conhecer a equação, né, que representa a curva de demanda e a curva de oferta. Mais uma vez, nesse caso, a esse preço, a demanda continua sendo inelástica, ou seja, esse valor continua sendo menor, né, do que 1, portanto, uma demanda inelástica.